Regimento Interno do TSE. Resolução número 4510, de 29 de setembro de 1952. Título 1. Do Tribunal. Capítulo 1. Da organização do Tribunal. Artigo 1º. O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital da República e jurisdição em todo o país, compõe-se. Inciso 1. Mediante eleição em escrutínio secreto. Alínea A. De 2 juízes escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal dentre os seus ministros. Alínea B. De 2 juízes escolhidos pelo Tribunal Federal de Recursos dentre os seus ministros. Alínea C. De 1 juiz escolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal dentre os seus desembargadores. Inciso 2. Por nomeação do Presidente da República, de 2 dentre 6 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que não sejam incompatíveis por lei, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Haverá 7 substitutos dos membros efetivos, escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Artigo 2º. Os juízes, e seus substitutos, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Parágrafo 1º. No caso de recondução para o 2º biênio, observar-se-ão as mesmas formalidades indispensáveis à primeira investidura. Parágrafo 2º. Para o efeito do preenchimento do cargo, o presidente do tribunal fará a devida comunicação aos presidentes dos tribunais referidos no artigo 1º, 15 dias antes do término do mandato de cada um dos juízes. Parágrafo 3º. Não serão computados para a contagem do primeiro biênio os períodos de afastamento por motivo de licença. Parágrafo 4º. Não podem fazer parte do tribunal pessoas que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, excluindo-se, neste caso, a que tiver sido escolhida por último. Parágrafo 5º. Os juízes efetivos tomarão posse perante o tribunal, e os substitutos perante o presidente, obrigando-se uns e outros, por compromisso formal, a bem cumprir os deveres do cargo, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Artigo 3º. O tribunal elegerá seu presidente um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para servir por 2 anos, contados da posse, cabendo ao outro a vice-presidência. Artigo 4º. No caso de impedimento de algum dos seus membros e não havendo quórum, será convocado o respectivo substituto, segundo a ordem de antiguidade no tribunal. Parágrafo único. Regula a antiguidade no tribunal: 1º, a posse; 2º, a nomeação ou eleição; 3º, a idade. Artigo 5º. Enquanto servirem, os membros do tribunal gozarão, no que lhes for aplicável, das garantias estabelecidas no artigos 95, nos incisos 1 e 2 da Constituição, e, como tais, não terão outras incompatibilidades senão as declaradas por lei. Artigo 6º. O tribunal funciona em sessão pública, com a presença mínima de 4 dos seus membros, além do presidente. Parágrafo único. As decisões que importarem na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição, cassação de registro de partidos políticos, anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os membros do tribunal. Artigo 7º. Os juízes do tribunal gozarão férias no período estabelecido no parágrafo 2º do artigo 19. Capítulo 2. Das atribuições do tribunal. Artigo 8º. São atribuições do tribunal: alínea A. Elaborar seu regimento interno. Alínea B. Organizar sua secretaria, cartórios e demais serviços, propondo ao Congresso Nacional a criação ou a extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos. Alínea C. Adotar ou sugerir ao governo providências convenientes à execução do serviço eleitoral, especialmente para que as eleições se realizem nas datas fixadas em lei e de acordo com esta se processem. Alínea D. Fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados federais, quando não o tiverem sido por lei.
A linha I. Requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei e das suas próprias decisões, ou das decisões dos tribunais regionais que a solicitarem. A linha F. Ordenar o registro e a cassação de registro de partidos políticos. A linha G. Ordenar o registro de candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente da República, conhecendo e decidindo, em única instância, das arguições de inelegibilidade para esses cargos. A linha H. Apurar, pelos resultados parciais, o resultado geral da eleição para os cargos de presidente e vice-presidente da República, proclamar os eleitos e expedir-lhes os diplomas. A linha I. Elaborar a proposta orçamentária da Justiça Eleitoral e apreciar os pedidos de créditos adicionais, artigo 199, e parágrafo único do Código Eleitoral, autorizar os destaques à conta de créditos globais e julgar as contas devidas pelos funcionários de sua secretaria. A linha J. Responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas pelos tribunais regionais, por autoridade pública ou partido político registrado, este por seu diretório nacional ou delegado credenciado junto ao tribunal. A linha K. Decidir os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. A linha L. Decidir os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais, nos termos do artigo 121 da Constituição Federal. A linha M. Decidir originariamente de habeas corpus, ou de mandado de segurança, em matéria eleitoral, relativos aos atos do Presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais. A linha N. Processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, cometidos pelos juízes dos tribunais regionais, excluídos os desembargadores. A linha U. Julgar o agravo a que se refere o artigo 48, parágrafo 2º. A linha P. Processar e julgar a suspeição dos seus membros, do Procurador-Geral e dos funcionários de sua secretaria. A linha Q. Conhecer das reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos. A linha R. Propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. A linha S. Propor a criação de um tribunal regional na sede de qualquer dos territórios. A linha T. Conceder aos seus membros licença, e, por motivo justificado, dispensa das funções, Constituição, artigo 114, e o afastamento do exercício dos cargos efetivos. A linha U. Conhecer da representação sobre o afastamento dos membros dos tribunais regionais, nos termos do artigo 194, parágrafo 1º, letra B, do Código Eleitoral. A linha V. Expedir as instruções que julgar convenientes à execução do Código Eleitoral e à regularidade do serviço eleitoral em geral. A linha X. Publicar um boletim eleitoral. Capítulo 3. Das atribuições do Presidente. Artigo 9º. Compete ao Presidente do Tribunal. A linha A. Dirigir os trabalhos, presidir as sessões, propor as questões, apurar o vencido e proclamar o resultado. A linha B. Convocar sessões extraordinárias. A linha C. Tomar parte na discussão, e proferir voto de qualidade nas decisões do plenário, para as quais o regimento interno não preveja solução diversa, quando o empate na votação decorra de ausência de ministro em virtude de impedimento, suspeição, vaga ou licença médica, e não sendo possível a convocação de suplente, e desde que urgente a matéria e não se possa convocar o ministro licenciado, excepcionado o julgamento de habeas corpus onde proclamar-se-á, na hipótese de empate, a decisão mais favorável ao paciente. A linha D. Dar posse aos membros substitutos. A linha I. Distribuir os processos aos membros do tribunal, e cumprir e fazer cumprir as suas decisões. A linha F. Representar o tribunal nas solenidades e atos oficiais, e corresponder-se, em nome dele, com o Presidente da República, o Poder Legislativo, os órgãos do Poder Judiciário, e demais autoridades. A linha G. Determinar a remessa de material eleitoral às autoridades competentes, e, bem assim, delegar aos presidentes dos tribunais regionais a faculdade de providenciar sobre os meios necessários à realização das eleições. A linha H. Nomear, promover, exonerar, demitir e aposentar, nos termos da Constituição e das leis, os funcionários da Secretaria. A linha I. Dar posse ao diretor-geral e aos diretores de serviço da Secretaria.
Alínea J. Conceder licença e férias aos funcionários do quadro e aos requisitados. Alínea K. Designar o seu secretário, o substituto do diretor-geral e os chefes de seção. Alínea L. Requisitar funcionários da administração pública quando exigir o acúmulo ocasional ou a necessidade do serviço da secretaria, e dispensá-los. Alínea M. Superintender a secretaria, determinando a instauração de processo administrativo, impondo penas disciplinares superiores a 8 dias de suspensão, conhecendo e decidindo dos recursos interpostos das que foram aplicadas pelo diretor-geral, e relevando faltas de comparecimento. Alínea N. Rubricar todos os livros necessários ao expediente. Alínea U. Ordenar os pagamentos, dentro dos créditos distribuídos, e providenciar sobre as transferências de créditos, dentro dos limites fixados pelo Tribunal. Capítulo 4. Das atribuições do vice-presidente. Artigo 10. Ao vice-presidente compete substituir o presidente em seus impedimentos ou faltas ocasionais. Artigo 11. Ausente por mais de 10 dias, o vice-presidente será substituído de acordo com o artigo 4º e parágrafo único. Capítulo 5. Do Procurador-Geral. Artigo 12. Exercerá as funções de Procurador-Geral junto ao Tribunal o Procurador-Geral da República. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral será substituído em suas faltas ou impedimentos, pelo Subprocurador-Geral da República e, na falta deste, pelos respectivos substitutos legais. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral poderá designar outros membros do Ministério Público da União com exercício no Distrito Federal, e sem prejuízo das respectivas funções, para auxiliá-lo no tribunal, onde, porém, não poderão ter assento. Artigo 13. Compete ao Procurador-Geral: alínea A. Assistir às sessões do tribunal e tomar parte nas discussões. Alínea B. Exercer a ação pública e promovê-la, até final, em todos os feitos de competência originária do tribunal. Alínea C. Oficiar, no prazo de 5 dias, em todos os recursos encaminhados ao tribunal, e nos pedidos de mandado de segurança. Alínea D. Manifestar-se, por escrito ou oralmente, sobre todos os assuntos submetidos à deliberação do tribunal, quando solicitada a sua audiência por qualquer dos juízes, ou, por iniciativa própria, se entender necessário. Alínea I. Defender a jurisdição do tribunal. Alínea F. Representar ao tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em todo o país. Alínea G. Requisitar diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições. Alínea H. Expedir instruções aos órgãos do Ministério Público junto aos tribunais regionais. Alínea I. Representar ao tribunal. Letra F. Contra a omissão de providência, por parte de tribunal regional, para a realização de nova eleição em uma circunscrição, município ou distrito. Letra B. Sobre a conveniência de ser examinada a escrituração dos partidos políticos, ou de ser apurado ato que viole preceitos de seus estatutos referentes à matéria eleitoral. Letra C. Sobre o cancelamento do registro de partidos políticos, nos casos do artigo 148 e parágrafo único do Código Eleitoral. Título 2. Da Ordem do Serviço do Tribunal. Capítulo 1. Do Serviço em Geral. Artigo 14. Os processos e as petições serão registrados no mesmo dia do recebimento, na sessão própria, distribuídos por classes, mediante sorteio, por meio do sistema de computação de dados, e conclusos, dentro de 24 horas, por intermédio do secretário judiciário, ao presidente do tribunal. Artigo 15. Revogado pelo artigo 13 da Resolução TSE nº 236/60/2021. Artigo 16. A distribuição será feita entre todos os ministros. Parágrafo 1º. Não será compensada a distribuição, por prevenção, nos casos previstos no artigo 260 do Código Eleitoral. Parágrafo 2º. Haverá compensação quando o processo for distribuído por dependência. Parágrafo 3º. Em caso de impedimento do relator, será feito novo sorteio, compensando-se a distribuição. Parágrafo 4º. Não será compensada a distribuição que deixar de ser feita ao vice-presidente quando substituir o presidente. Parágrafo 5º.
Nos processos considerados de natureza urgente, estando ausente o ministro a quem couber a distribuição, o processo será encaminhado ao substituto, observada a ordem de antiguidade, para as providências que se fizerem necessárias, retornando ao ministro relator assim que cessar o motivo do encaminhamento. Ausentes os substitutos, considerada a classe, o processo será encaminhado ao integrante do tribunal, titular, que se seguir ao ausente em antiguidade. Parágrafo 6º. O julgamento de recurso anterior, no mesmo processo, ou de mandado de segurança, medida cautelar, habeas corpus, reclamação ou representação, a ele relativos, torna prevento o relator do primeiro, independentemente da natureza da questão nele decidida, para os recursos ou feitos posteriores. Parágrafo 7º. O ministro sucessor funcionará como relator dos feitos distribuídos ao seu antecessor, ficando prevento para as questões relacionadas com os feitos relatados pelo sucedido. Parágrafo 8º. Enquanto perdurar a vaga de ministro efetivo, os feitos serão distribuídos ao ministro substituto, observada a ordem de antiguidade e a classe. Provida a vaga, os feitos serão redistribuídos ao titular, salvo se o relator houver lançado visto. Parágrafo 9º. Os feitos de natureza específica do período eleitoral poderão ser distribuídos aos ministros substitutos, conforme dispuser a lei e resolução do Tribunal. Artigo 17. Durante o período de férias forenses, compete ao presidente, em sua ausência ou impedimento, ao vice-presidente, decidir os processos que reclamam solução urgente, na ausência de ambos, observar-se-á a ordem de antiguidade. Parágrafo único. Independentemente do período, os ministros efetivos e substitutos comunicarão à presidência do tribunal as suas ausências ou impedimentos eventuais. Artigo 18. O ministro que pedir vista dos autos deverá apresentá-los, para prosseguimento da votação, no prazo de 30 dias, contado da data da sessão em que o pedido de vista foi formulado, observado o disposto no artigo 10 da Resolução TSE nº 23.598, de 5 de novembro de 2019. Parágrafo 1º. Vencido o prazo previsto no caput deste artigo, os autos estarão automaticamente liberados para a continuação do julgamento. Parágrafo 2º. O prazo a que se refere o caput ficará suspenso nos períodos de recesso ou férias coletivas e poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, mediante manifestação fundamentada do ministro vistor à presidência. Artigo 18-A. Competirá ao relator. Inciso 1. Submeter ao plenário as medidas cautelares necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano, de incerta reparação ou destinadas a garantir a eficácia de posterior decisão da causa. Inciso 2. Determinar, em caso de urgência, as medidas do inciso 1, submetendo-as imediatamente ao plenário para referendo. Parágrafo 1º. A medida cautelar concedida nos termos do inciso 2 produzirá efeitos imediatos e será automaticamente inserida na pauta da sessão virtual subsequente, para julgamento do referendo pelo plenário, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.598, de 2019. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, é facultado ao relator apresentar o feito em mesa na primeira sessão presencial subsequente à data da decisão a ser referendada, sem prejuízo de sua manutenção na sessão virtual, caso não seja analisado. Parágrafo 3º. Em caso de excepcional urgência, o relator poderá solicitar à presidência a convocação de sessão virtual extraordinária, com prazo mínimo de 24 horas, para referendo da medida cautelar concedida nos termos do inciso 2, sem prejuízo do disposto no artigo 10-A da Resolução TSE nº 23.598, de 2019. Capítulo 2. Das sessões. Artigo 19. Reunir-se-á o tribunal, ordinariamente, 2 vezes por semana, em dias que serão fixados na última sessão de cada ano, e extraordinariamente tantas vezes quantas necessárias, mediante convocação do presidente, ou do próprio tribunal. Parágrafo 1º. As sessões serão públicas e durarão o tempo necessário para se tratar dos assuntos que, exceto em casos de urgência, a juízo do presidente, forem anunciados com a antecipação de 24 horas. Parágrafo 2º. As férias coletivas dos membros do tribunal coincidirão com as do Supremo Tribunal Federal. Artigo 20. Nas sessões,
o presidente tem assento no topo da mesa, tendo à sua direita o procurador-geral, e à esquerda o diretor-geral da secretaria, que servirá como secretário. Parágrafo único. Seguir-se-ão nas bancadas, a começar pela primeira cadeira da direita, os 2 juízes eleitos pelo Supremo Tribunal Federal, os 2 juízes eleitos pelo Tribunal Federal de Recursos, e os 2 juízes recrutados dentre os advogados e nomeados pelo Presidente da República, obedecida em relação a cada categoria a ordem de antiguidade no tribunal. Artigo 21. Observar-se-á nas sessões a seguinte ordem dos trabalhos. Item 1. Verificação do número de juízes presentes. Item 2. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Item 3. Leitura do expediente. Item 4. Discussão e decisão dos feitos em pauta. Item 5. Publicação de decisões. Artigo 22. No conhecimento e julgamento dos feitos, observar-se-á a seguinte ordem, ressalvado o disposto no artigo 80. Item 1. Habeas corpus originários e recursos de sua denegação. Item 2. Mandados de segurança originários e recursos de denegação dos impetrados aos tribunais regionais. Item 3. Recursos interpostos nos termos do artigo 121, incisos 1, 2 e 3, da Constituição Federal. Item 4. Qualquer outra matéria submetida ao conhecimento do Tribunal. Artigo 23. Feito o relatório, cada uma das partes poderá, no prazo improrrogável de 10 minutos, salvo o disposto nos artigos 40, 64, 70, parágrafo 7º, e 80, sustentar oralmente as suas conclusões. Nos embargos de declaração não é permitida a sustentação oral. Parágrafo 1º. A cada juiz do tribunal e ao procurador-geral será facultado, concedida a palavra pelo presidente, falar 2 vezes sobre o assunto em discussão. Parágrafo 2º. Em nome dos partidos políticos, como recorrentes ou recorridos, somente poderão usar da palavra, independentemente de mandato especial, os respectivos delegados credenciados perante o tribunal, até o número de 5, em caráter permanente. Artigo 24. Encerrada a discussão, o presidente tomará os votos, em primeiro lugar do relator e, a seguir, dos demais membros do tribunal, na ordem da precedência regimental, a partir do relator, votando em último lugar em todas as matérias. Artigo 25. As decisões serão tomadas por maioria de votos e redigidas pelo relator, salvo se for vencido, caso em que o presidente designará, para lavrá-las, um dos juízes cujo voto tiver sido vencedor, conterão uma síntese das questões debatidas e decididas, e serão apresentadas, o mais tardar, dentro em 5 dias. Parágrafo 1º. Os acórdãos e as resoluções de caráter administrativo e contencioso administrativo serão assinados pelo relator ou pelo ministro efetivo ou substituto a quem couber a sua lavratura, registrando-se o nome do presidente da sessão. As resoluções normativas serão assinadas por todos os ministros que participaram da sessão de julgamento. Parágrafo 2º. Não estando em exercício o relator, a decisão será lavrada pelo primeiro juiz vencedor, ou, no seu impedimento, por outro designado pelo presidente. Parágrafo 3º. Os feitos serão numerados, e as decisões serão lavradas sob o título de acórdão, reservando-se o termo resolução àquelas decisões decorrentes do poder regulamentar do tribunal e nas hipóteses em que o plenário assim o determinar, por proposta do relator. Parágrafo 4º. As deliberações do tribunal, em casos determinados, que não tenham caráter normativo, constarão da respectiva ata da sessão, sendo cumpridas mediante comunicação aos tribunais regionais e aos interessados, se for o caso. Ao presidente cumpre baixar ato disciplinando as matérias que não serão objeto de resolução. Parágrafo 5º. O relator poderá decidir monocraticamente os seguintes feitos administrativos a ele submetidos. Inciso 1. Revogado pelo artigo 13 da Resolução TSE nº 236/60/2021. Inciso 2. Petição de alteração do programa partidário, com informação da unidade técnica responsável. Inciso 3. Petição com solicitação de afastamento do juiz eleitoral do exercício do cargo efetivo da Justiça Comum com informação do diretor-geral sobre o preenchimento dos requisitos legais.
Inciso 4. Processo administrativo de requisição de servidor, com informação da Secretaria de Gestão de Pessoas sobre o preenchimento dos requisitos legais, confirmada pelo diretor-geral. Inciso 5. Processo administrativo que trate de transferência de jurisdição eleitoral, com informação da Corregedoria Geral Eleitoral, confirmada pelo diretor-geral. Inciso 6. Consulta, com informação da Assessoria Consultiva, ASEC, quando a consulta for formulada por parte legítima ou versar sobre caso concreto. Inciso 7. Revisão de eleitorado com informação da Corregedoria Geral Eleitoral favorável à realização da revisão, confirmada pelo diretor-geral. Artigo 26. Salvo os recursos para o Supremo Tribunal Federal, o acórdão só poderá ser atacado por embargos de declaração oferecidos nas 48 horas seguintes à publicação e somente quando houver omissão, obscuridade ou contradição nos seus termos ou quando não corresponder à decisão. Parágrafo 1º. Os embargos serão opostos em petição fundamentada dirigida ao relator, que os apresentará em mesa na primeira sessão. Parágrafo 2º. O prazo para os recursos para o Supremo Tribunal e embargos de declaração contar-se-á da data da publicação das conclusões da decisão no Diário da Justiça. Artigo 27. A execução de qualquer acórdão só poderá ser feita após o seu trânsito em julgado. Parágrafo único. Publicado o acórdão, em casos excepcionais, a critério do Presidente, será dado imediato conhecimento da respectiva decisão, por via telegráfica, ao Presidente do Tribunal Regional. Artigo 28. As atas das sessões, nas quais se resumirá com clareza tudo quanto nelas houver ocorrido, serão datilografadas em folhas soltas para sua encadernação oportuna e, após assinadas pelo Presidente, serão publicadas no Diário da Justiça. Título 3. Do processo no Tribunal. Capítulo 1. Da declaração de invalidade de lei ou ato contrário à Constituição. Artigo 29. O Tribunal, ao conhecer de qualquer feito, se verificar que é imprescindível decidir-se sobre a validade, ou não, de lei ou ato em face da Constituição, suspenderá a decisão para deliberar, na sessão seguinte, preliminarmente, sobre a arguida invalidade. Parágrafo único. Na sessão seguinte será questionada a invalidade submetida a julgamento, como preliminar, e, em seguida, consoante a solução adotada, decidir-se-á o caso concreto que haja dado lugar àquela questão. Artigo 30. Somente pela maioria absoluta dos juízes do tribunal poderá ser declarada a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição. Capítulo 2. Do habeas corpus. Artigo 31. Dar-se-á habeas corpus sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, de que dependa o exercício de direitos ou deveres eleitorais. Artigo 32. No processo e julgamento, quer dos pedidos de competência originária do Tribunal, artigo 8º, letra L, quer dos recursos das decisões dos tribunais regionais, denegatórias da ordem, observar-se-ão, no que lhes forem aplicáveis, o disposto no Código de Processo Penal, o LIV, inciso 6, capítulo 10, e as regras complementares estabelecidas no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Capítulo 3. Do mandado de segurança. Artigo 33. Para proteger direito líquido e certo fundado na legislação eleitoral, e não amparado por habeas corpus, conceder-se-á mandado de segurança. Artigo 34. No processo e julgamento do mandado de segurança, quer nos pedidos de competência do Tribunal, artigo 8º, letra L, quer nos recursos das decisões denegatórias dos tribunais regionais, observar-se-ão, no que forem aplicáveis, as disposições da Lei nº 1533, de 31 de dezembro de 1951, e o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Capítulo 4. Dos recursos eleitorais. A. Dos recursos em geral. Artigo 35. O Tribunal conhecerá dos recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais. Alínea A. Quando proferidas com ofensa à letra expressa da lei. Alínea B. Quando derem à mesma lei interpretação diversa da que tiver sido adotada por outro tribunal eleitoral. Alínea C. Quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais, Constituição Federal,
artigo 121, incisos 1, 2 e 3. Parágrafo 1º. É de 3 dias o prazo para a interposição do recurso a que se refere o artigo, contado, nos casos das alíneas E e B, da publicação da decisão no órgão oficial e, no caso da alínea C, da data da sessão do Tribunal Regional convocada para expedição dos diplomas dos eleitos, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 167 do Código Eleitoral. Parágrafo 2º. Os recursos, independentemente de termo, serão interpostos por petição fundamentada, acompanhados, se o entender o recorrente, de novos documentos. Artigo 36. O presidente do Tribunal Regional proferirá despacho fundamentado, admitindo, ou não, o recurso. Parágrafo 1º. No caso de admissão, será dada vista dos autos ao recorrido, pelo prazo de 3 dias, para apresentar contrarrazões, e, a seguir, ao Procurador Regional para oficiar, subindo o processo ao Tribunal Superior, dentro dos 3 dias seguintes, por despacho do Presidente. Parágrafo 2º. No caso de indeferimento, caberá recurso de agravo de instrumento para o Tribunal Superior, no prazo de 3 dias contados da intimação, processados em autos apartados, formados com as peças indicadas pelo recorrente, sendo obrigatório o traslado da decisão recorrida e da certidão de intimação. Parágrafo 3º. Conclusos os autos ao Presidente, este fará subir o recurso se mantiver o despacho recorrido, ou mandará apensá-los aos autos principais se o reformar. Parágrafo 4º. O Tribunal Superior, dando provimento ao agravo de instrumento, estando mesmo suficientemente instruído, poderá, desde logo, julgar o mérito do recurso denegado, no caso de determinar apenas a sua subida, será relator o mesmo do agravo provido. Parágrafo 5º. Se o agravo for provido e o Tribunal Superior passar ao exame do recurso, feito o relatório, será facultado às partes pelo prazo de 10 minutos cada sustentação oral. Parágrafo 6º. O relator negará seguimento a pedido ou recurso intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Parágrafo 7º. Poderá o relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Parágrafo 8º. Da decisão do relator caberá agravo regimental, no prazo de 3 dias e processado nos próprios autos. Parágrafo 9º. A petição de agravo regimental conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada, sendo submetida ao relator, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do tribunal, independentemente de inclusão em pauta, computando-se o seu voto. Parágrafo 10. Nos processos relativos a registro de candidatos, a publicação das decisões do relator far-se-á na sessão subsequente à sua prolação, Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, artigo 11, parágrafo 2º. Artigo 37. O recurso será processado nos próprios autos em que tiver sido proferida a decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando a decisão não tiver sido tomada em autos, a petição de recurso será autuada, determinando o presidente a juntada de cópia autenticada da mesma decisão. Parágrafo 2º. Quando se tratar de processo que por sua natureza, ou em virtude de lei, deva permanecer no Tribunal Regional, com a petição do recurso iniciar-se-á a formação dos autos respectivos, nos quais figurarão, obrigatoriamente, além da decisão recorrida, os votos vencidos, se os houver, e o parecer do procurador regional que tenha sido emitido, além de outras peças indicadas pelo recorrente ou determinadas pelo presidente. B. Dos recursos contra expedição de diploma. Artigo 38. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos seguintes casos. Alínea A. Inelegibilidade do candidato. Alínea B. Errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de representação proporcional. Alínea C. Erro de direito ou de fato na apuração final, quanto à determinação do quociente eleitoral ou partidário, contagem de votos e classificação do candidato, ou a sua contemplação sob determinada legenda.
Alínea D. Pendência de recurso anterior, cuja decisão possa influir na determinação do quociente eleitoral ou partidário, inelegibilidade ou classificação do candidato. Artigo 39. Os recursos parciais aguardarão, em mão do relator, o que for interposto contra a expedição do diploma, para, formando um processo único, serem julgados conjuntamente. Parágrafo 1º. A distribuição do primeiro recurso que chegar ao tribunal prevenirá a competência do relator para todos os demais casos da mesma circunscrição e no mesmo pleito. Parágrafo 2º. Se não for interposto recurso contra a expedição de diploma, ficarão prejudicados os recursos parciais. Artigo 40. Na sessão de julgamento após o relatório, cada parte terá 15 minutos para a sustentação oral do recurso de diplomação e 5 minutos para de cada recurso parcial, inexistindo recurso parcial, aquele prazo será de 20 minutos. Artigo 41. Nas decisões proferidas nos recursos interpostos contra a expedição de diplomas, o tribunal tornará, desde logo, extensivos ao resultado geral da eleição respectivos efeitos do julgado, com audiência dos candidatos interessados. Artigo 42. Passado em julgado o acórdão, serão os autos imediatamente devolvidos por via aérea ao Tribunal Regional. Parágrafo único. Em casos especiais, poderá a execução da decisão passada em julgado ser feita mediante comunicação telegráfica. C. Dos recursos para o Supremo Tribunal Federal. Artigo 43. Os recursos das decisões do Tribunal para o Supremo Tribunal Federal serão interpostos dentro do prazo de 10 dias contados da publicação da decisão, e processados na conformidade das normas traçadas no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os agravos dos despachos do Presidente, denegatórios dos recursos referidos no artigo, serão interpostos no prazo de 5 dias e processados, igualmente, na conformidade do Código de Processo Civil. Artigo 44. Quando a decisão recorrida importar em alteração do resultado das eleições apuradas, a remessa dos autos será feita após a extração, pela Secretaria, de traslado rubricado pelo relator e encaminhado, para execução, mediante ofício, ao Tribunal de Origem. Parágrafo único. O traslado conterá: alínea A, a autuação. Alínea B, a decisão do Tribunal Regional. Alínea C, a decisão exequenda do Tribunal Superior. Alínea D, o despacho do recebimento do recurso. Capítulo 5. Do processo crime da competência originária do Tribunal. Artigo 45. A denúncia por crimes da competência originária do Tribunal cabe ao Procurador-Geral, e será dirigida ao mesmo Tribunal e apresentada ao Presidente para designação de relator. Parágrafo único. Deverá conter a narrativa da infração com as indicações precisas para caracterizá-la, os documentos que a comprovem ou o rol das testemunhas que dela tenham conhecimento, a classificação do crime e o pedido da respectiva sanção. Artigo 46. Distribuída a denúncia, se não estiver nos termos do artigo antecedente, o relator, por seu despacho, mandará preenchê-los, se em termos, determinará a notificação do acusado para que, no prazo de 15 dias, apresente resposta escrita. Parágrafo único. A notificação, acompanhada de cópias da denúncia e dos documentos que a instruírem, será encaminhada ao acusado, sob registro postal. Artigo 47. Se a resposta prévia convencer da improcedência da acusação, o relator proporá ao tribunal o arquivamento do processo. Artigo 48. Não sendo vencedora a opinião do relator, ou se ele não se utilizar da faculdade que lhe confere o artigo antecedente, proceder-se-á à instrução do processo, na forma dos capítulos 1 e 3, título 1, livro 2, do Código de Processo Penal. Parágrafo 1º. O relator será o juiz da instrução do processo, podendo delegar poderes a membro do Tribunal Regional para proceder a inquirições e outras diligências. Parágrafo 2º. Caberá agravo, sem efeito suspensivo, para o tribunal, do despacho do relator que receber ou rejeitar a denúncia, e do que recusar a produção de qualquer prova ou a realização de qualquer diligência. Artigo 49.
Fim da instrução, o tribunal procederá ao julgamento do processo, observando-se o que dispõe o capítulo 2, título 3, livro 2, do Código de Processo Penal. Artigo 50. Revogado pelo artigo 15 da Resolução TSE nº 231/72-2009. Capítulo 6. Dos conflitos de jurisdição. Artigo 51. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes singulares de estados diferentes poderão ser suscitados pelos mesmos tribunais e juízes ou qualquer interessado, especificando os fatos que os caracterizarem. Artigo 52. Distribuído o feito, o relator. A linha A ordenará imediatamente que sejam sobrestados os respectivos processos, se positivo o conflito. A linha B mandará ouvir, no prazo de 5 dias, os presidentes dos tribunais regionais, ou os juízes em conflito, se não tiverem dado os motivos por que se julgaram competentes, ou não, ou se forem insuficientes os esclarecimentos apresentados. Artigo 53. Instruído o processo, ou fim do prazo sem que hajam sido prestadas as informações solicitadas, o relator mandará ouvir o Procurador-Geral, dentro do prazo de 5 dias. Artigo 54. Emitido o parecer pelo Procurador-Geral, os autos serão conclusos ao relator, que, no prazo de 5 dias, os apresentará em mesa para julgamento. Capítulo 7. Das consultas, representações e instruções. Artigo 55. As consultas, representações ou qualquer outro assunto submetido à apreciação do tribunal, serão distribuídos a um relator. Parágrafo 1º. O relator, se entender necessário, mandará proceder a diligências para melhor esclarecimento do caso, determinando ainda que a Secretaria preste a respeito informações, se não o tiver feito anteriormente à distribuição do processo. Parágrafo 2º. Na primeira sessão que se seguir ao prazo de 5 dias do recebimento do processo, o relator o apresentará em mesa para decisão, a qual poderá ser logo transmitida por via telegráfica, lavrando-se após a resolução. Artigo 56. Tratando-se de instruções a expedir, a Secretaria providenciará, antes da discussão do assunto e deliberação do Tribunal, sobre a entrega de uma cópia das mesmas a cada um dos juízes. Capítulo 8. Das exceções de suspeição. Artigo 57. Qualquer interessado poderá arguir a suspeição dos juízes do Tribunal, do Procurador-Geral ou dos funcionários da Secretaria nos casos previstos na Lei Processual Civil e por motivo de parcialidade partidária. Será ilegítima a suspeição quando o recipiente a provocar ou depois de manifestada a sua causa, praticar qualquer ato que importe na aceitação do recusado. Artigo 58. À exceção de suspeição de qualquer dos juízes ou do Procurador-Geral e do Diretor-Geral da Secretaria deverá ser oposta dentro de 48 horas da data em que, distribuído o feito pelo Presidente, baixar a Secretaria. Quanto aos demais funcionários, o prazo acima se contará da data de sua intervenção no feito. Parágrafo único. Invocando o motivo superveniente, o interessado poderá opor a exceção depois dos prazos fixados neste artigo. Artigo 59. A suspeição deverá ser deduzida em petição fundamentada, dirigida ao Presidente, contendo os fatos que a motivaram e acompanhada de documentos e rol de testemunhas. Artigo 60. O Presidente determinará a autuação e a conclusão da petição ao relator do processo, salvo se este for o recusado, caso em que será sorteado um relator para o incidente. Artigo 61. Logo que receber os autos da suspeição, o relator do incidente determinará, por ofício protocolado, que, em 3 dias, se pronuncie o recusado. Artigo 62. Reconhecendo o recusado, na resposta, a sua suspeição, o relator determinará que os autos sejam conclusos ao Presidente. Parágrafo 1º. Se o juiz recusado for o relator do feito, o Presidente o redistribuirá mediante compensação e no caso de ter sido outro juiz o recusado, convocará o substituto respectivo em se tratando de processo para cujo julgamento deva o Tribunal deliberar com a presença de todos os seus membros. Parágrafo 2º. Se o recusado tiver sido o Procurador-Geral ou funcionário da Secretaria, o Presidente designará, para servir no feito, o respectivo substituto legal.
Artigo 63. Deixando o recusado de responder ou respondendo sem reconhecer a sua suspeição, o relator ordenará o processo, inquirindo as testemunhas arroladas e mandará os autos à mesa para julgamento na primeira sessão, nele não tomando parte o juiz recusado. Artigo 64. Se o juiz recusado for o presidente, a petição de exceção será dirigida ao vice-presidente, o qual procederá na conformidade do que ficou disposto em relação ao presidente. Artigo 65. Salvo quando o recusado for funcionário da Secretaria, o julgamento do feito ficará sobrestado até a decisão da exceção. Capítulo 9. Disposições comuns aos processos. Artigo 66. A Secretaria lavrará o termo do recebimento dos autos, em seguida ao último que houver sido exarado no Tribunal Regional, conferindo e retificando, quando for o caso, a numeração das respectivas folhas. Parágrafo único. Os termos serão subscritos pelo diretor-geral ou por outro funcionário da Secretaria, por delegação sua. Artigo 67. Proferida a decisão, o diretor-geral certificará o resultado do julgamento, consoante os termos da minuta, e fará os autos conclusos ao relator. Lavrado acórdão ou resolução, será publicado na primeira sessão que se seguir, arquivando-se uma cópia na pasta respectiva. Parágrafo 1º. Transitada em julgado a decisão, serão os autos conclusos ao presidente, para os fins de direito. Parágrafo 2º. Ao relator cabe a redação da rementa do julgado, que deverá preceder a decisão por ele lavrada. Artigo 68. A desistência de qualquer recurso ou reclamação deve ser feita por petição ao relator, a quem compete homologá-la, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento. Parágrafo único. O pedido de desistência formulado em sessão será apreciado pelo plenário, antes de iniciada a votação. Artigo 69. Revogado pelo artigo 15 da Resolução TSE nº 231/72-2009. Título 4. Do Registro dos Partidos Políticos e do seu cancelamento. Capítulo 1. Do Registro. Artigo 70. O registro dos partidos políticos far-se-á mediante requerimento subscrito pelos seus fundadores, com firmas reconhecidas, e instruído. A linha da prova de contar, como seus aderentes, pelo menos 50.000 eleitores, distribuídos por 5 ou mais circunscrições eleitorais, com um mínimo de 1.000 eleitores em cada uma delas. A linha B, de cópia do seu programa e dos seus estatutos, de sentido e alcance nacionais. Parágrafo 1º. O requerimento indicará os nomes dos dirigentes provisórios do partido e, bem assim, o endereço da sua sede principal. Parágrafo 2º. A prova do número básico de eleitores aderentes será feita por meio de suas assinaturas, com menção do número do respectivo título eleitoral, em listas organizadas em cada zona, sendo a veracidade das assinaturas e dos números dos títulos atestada pelo escrivão eleitoral, com firma reconhecida. Parágrafo 3º. As assinaturas de eleitores que já figurarem em listas de outros partidos, serão canceladas, salvo se acompanhadas de declaração do eleitor de haver abandonado aqueles partidos. Artigo 71. Será vedado o registro de partido cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem, indeferido daquele cujo programa seja coincidente com o de outro anteriormente registrado. Artigo 72. Recebido o requerimento instruído na forma do artigo anterior, e devidamente autuado, o presidente do tribunal sorteará o relator, que o mandará com vista ao procurador-geral. Parágrafo 1º. Oferecido parecer pelo procurador-geral, dentro no prazo de 10 dias, poderá o relator determinar as diligências e solicitar os esclarecimentos que entender necessários. Parágrafo 2º. Satisfeitas as exigências, ou se desnecessários os esclarecimentos, fará o relator seu relatório escrito, com pedido de dia para o julgamento. Artigo 73. Na sessão do julgamento, lido o relatório, poderá o requerente usar da palavra, pelo prazo de 15 minutos, assim como o procurador-geral. Parágrafo 1º.
Faltando ao requerimento do registro qualquer dos requisitos do artigo 61, poderá o tribunal determinar o seu preenchimento, se não entender decidi-lo desde logo. Parágrafo 2º. Deferido o registro, a decisão será comunicada aos tribunais regionais, dentro em 48 horas, por via telegráfica, e publicada no Diário da Justiça. Artigo 74. O registro será feito em livro próprio na Secretaria, mencionando-se nele: alínea A, data da fundação e do registro, número e data da resolução, e endereço da sede. Alínea B, relação dos fundadores. Alínea C, programa. Alínea D, convenção nacional, composição, forma de escolha, competência e funcionamento. Alínea I, diretório nacional, composição, forma de escolha, competência e funcionamento. Artigo 75. A reforma do programa ou dos estatutos será igualmente apreciada pelo tribunal, condicionando-se a sua aprovação à entrada em vigor da mesma reforma. Parágrafo único. Nos processos de reforma, o tribunal restringirá sua apreciação aos pontos sobre que ela versar. Artigo 76. O registro de partido resultante da fusão de outros já registrados obedecerá às normas estabelecidas no artigo 61, dispensada, porém, a prova do número básico de eleitores desde que a soma dos seus aderentes perfaça o limite legal, deduzido o número dos que se tenham oposto à fusão. Parágrafo único. A existência legal do novo partido começará com o seu registro no tribunal. Artigo 77. As atas das reuniões dos partidos políticos deverão ser conferidas com o original pela Secretaria de Coordenação Eleitoral. Parágrafo 1º. A decisão que conceder ou denegar o registro será publicada no Diário da Justiça, e, no caso de concessão, com os nomes dos membros componentes do diretório. Parágrafo 2º. De sua decisão dará o tribunal, em 48 horas, comunicação, por via telegráfica ou postal, aos tribunais regionais. Capítulo 2. Do cancelamento do registro. Artigo 78. Será cancelado o registro do partido. Inciso 1. Que o requerer, na forma dos seus estatutos, por não pretender mais subsistir, ou por ter deliberado fundir-se com outro ou outros, num novo partido político. Inciso 2. Que no seu programa ou ação vier a contrariar o regime democrático baseada na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. Inciso 3. Que em eleições gerais não satisfizer a uma destas duas condições, eleger, pelo menos, um representante no Congresso Nacional, ou alcançar, em todo o país, 50.000 votos sob legenda. Artigo 79. O processo de cancelamento terá por base representação de eleitor, delegado de partido ou do Procurador-Geral, dirigida ao Tribunal, com a firma reconhecida nos dois primeiros casos, contendo especificamente o motivo em que se fundar. Parágrafo 1º. Recebida a representação, autuado e apensado o processo do registro do partido, o presidente do tribunal lhe sorteará relator, que mandará ouvir o partido, facultando-lhe vista do processo, por 15 dias, para apresentar defesa. Parágrafo 2º. Decorrido esse prazo, com a defesa ou sem ela, irão os autos ao Procurador-Geral que, em igual prazo, oferecerá seu parecer. Parágrafo 3º. Conclusos os autos ao relator, poderá ele determinar, ex officio, ou atendendo a requerimento das partes interessadas, as diligências necessárias, inclusive ordenar aos tribunais regionais que procedam a investigações para apurar a procedência de fatos arguidos, marcando o prazo dentro no qual estas devem estar concluídas. Parágrafo 4º. O partido poderá acompanhar, por seu delegado, as diligências e investigações a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Recebidas pelo relator as diligências e investigações procedidas, mandará ouvir sobre elas o autor da representação, o partido interessado e o Procurador-Geral, abrindo-se a cada qual vista por 5 dias. Parágrafo 6º. A seguir, fará o relator o seu relatório escrito, com o pedido de dia para julgamento. Parágrafo 7º. Por ocasião do julgamento, os interessados referidos no 5º poderão usar da palavra, por 20 minutos cada um, na mesma ordem das vistas.
Parágrafo 8º. Se o tribunal julgar procedente a representação, mandará cancelar o registro do partido, sem prejuízo do processo criminal contra os responsáveis pelos crimes que acaso hajam cometido. Parágrafo 9º. Da decisão será dada, por via telegráfica, imediata comunicação aos tribunais regionais. Título 5. Do registro de candidatos à presidência e vice-presidência da República e da apuração da respectiva eleição. Capítulo 1. Do registro dos candidatos. Artigo 80. O registro dos candidatos a presidente e a vice-presidente da República far-se-á até 15 dias antes da eleição, devendo o pedido ser formulado com a antecedência necessária para a observância desse prazo. Artigo 81. O registro será promovido mediante pedido dos diretórios centrais dos partidos políticos, subscrito pela maioria dos seus componentes, com firma reconhecida, ou, em se tratando de alianças de partidos, nos termos do artigo 140, parágrafo 3º, do Código Eleitoral. Parágrafo 1º. O pedido será instruído com: alínea, cópia da ata da Convenção Nacional do Partido para escolha dos candidatos. Alínea B, prova de serem os candidatos brasileiros natos, maiores de 35 anos e estarem no gozo dos direitos políticos. Alínea C, autorização dos candidatos, com as firmas reconhecidas. Parágrafo 2º. A autorização do candidato poderá ser dirigida diretamente ao tribunal. Artigo 82. Sorteado o relator, na primeira sessão imediata ao seu recebimento pelo mesmo, deverá o pedido ser submetido à apreciação do tribunal. Artigo 83. Ordenado o registro pelo tribunal será dada, em 48 horas, comunicação aos tribunais regionais, para os devidos fins. Artigo 84. Pode o candidato, até 10 dias antes do pleito, requerer, em petição com firma reconhecida, o cancelamento de seu nome do registro, dando o presidente do tribunal ciência imediata ao partido, ou aliança de partidos, que tenha feito a inscrição, para os fins do artigo 49, parágrafo 1º, in fine, do Código Eleitoral. Capítulo 2. Da apuração da eleição. Artigo 85. O Tribunal fará a apuração geral da eleição para presidente e vice-presidente da República pelos resultados de cada circunscrição eleitoral, verificados pelos tribunais regionais. Artigo 86. Na sessão imediatamente anterior à data da eleição, o presidente do tribunal sorteará, dentre os seus juízes, o relator de cada um dos seguintes grupos, ao qual serão distribuídos todos os recursos e documentos da eleição nas respectivas circunscrições. Primeiro Amazonas, Alagoas e São Paulo. Segundo Minas Gerais, Mato Grosso e Espírito Santo. Terceiro Ceará, Sergipe, Maranhão e Goiás. Quarto Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Piauí. Quinto Bahia, Pernambuco, Paraíba e Santa Catarina. Sexto Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Territórios. Parágrafo único. Antes de iniciar a apuração, o tribunal decidirá os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais. Artigo 87. O relator terá o prazo de 5 dias para apresentar seu relatório, com as conclusões seguintes. Alínea A, os totais dos votos válidos e nulos da circunscrição. Alínea B, os votos apurados pelo Tribunal Regional que devam ser anulados. Alínea C, os votos anulados pelo Tribunal que devam ser apurados. Alínea D, os votos válidos computados para cada candidato. Alínea I, os candidatos que se tenham tornado inelegíveis. Alínea F, o resumo das decisões do Tribunal Regional sobre as dúvidas e impugnações, bem como o relatório dos recursos que hajam sido interpostos para o Tribunal Superior. Artigo 88. Apresentados os autos com o relatório, será, no mesmo dia, publicado na Secretaria. Parágrafo 1º. Dentro em 48 horas dessa publicação, os candidatos, por si ou por procurador, bem como os delegados de partidos, poderão ter vista dos autos na Secretaria, sob os cuidados de um funcionário, e apresentar alegações ou documentos sobre o relatório. Parágrafo 2º. Findo esse prazo, serão os autos conclusos ao relator, que, dentro em 2 dias, os apresentará a julgamento, que será previamente anunciado. Artigo 89. Na sessão designada, será o feito chamado a julgamento, de preferência a qualquer outro processo. Feito o relatório, será dada a palavra, se pedida, a qualquer dos contestantes ou candidatos, ou a seus procuradores, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um. Parágrafo 1º.
Findos os debates, proferirá o relator seu voto, votando, a seguir, os demais juízes na ordem regimental. Parágrafo 2º. Se do julgamento resultarem alterações na apuração efetuada pelo Tribunal Regional, o acórdão determinará que a Secretaria, dentro em 5 dias, levante as folhas de apuração parcial das sessões cujos resultados tiverem sido alterados, bem como o mapa geral da respectiva circunscrição, de acordo com as alterações decorrentes do julgado, devendo o mapa ser publicado no Diário da Justiça. Parágrafo 3º. A esse mapa admitir-se-á, dentro em 48 horas de sua publicação, impugnação fundada em erro de conta ou de cálculo, decorrente da própria sentença. Parágrafo 4º. À medida que forem sendo publicados os mapas gerais de cada circunscrição, a Secretaria irá fazendo a apuração final do pleito, lançando seus resultados em folha apropriada. Artigo 90. Os mapas gerais de todas as circunscrições, com as impugnações, se houver, e a folha da apuração final levantada pela Secretaria, serão autuados e distribuídos a um relator geral, designado pelo Presidente. Parágrafo único. Recebidos os autos, após a audiência do Procurador-Geral, o relator, dentro em 48 horas, resolverá as impugnações relativas aos erros de conta ou de cálculo, mandando fazer as correções, se for caso, e apresentará, a seguir, o relatório final, com os nomes dos candidatos que deverão ser proclamados eleitos e os dos demais candidatos, na ordem decrescente das votações. Artigo 91. Aprovado em sessão especial a apuração geral, o Presidente anunciará, na ordem decrescente da votação, os nomes dos votados, proclamando solenemente, a seguir, eleitos Presidente e Vice-Presidente da República os candidatos que tiverem obtido maioria de votos. Parágrafo 1º. O extrato da ata geral servirá de diploma do Presidente da República, e será acompanhado da seguinte declaração. O Tribunal Superior Eleitoral declara eleito Presidente da República, para o período presidencial, a começar aos e dias do mês do ano de 1950 o cidadão, de acordo com a ata anexa. Parágrafo 2º. Proceder-se-á por igual com referência ao Vice-Presidente da República. Parágrafo 3º. As declarações referidas nos parágrafos anteriores serão assinadas por todos os juízes do Tribunal e pelo Procurador-Geral, e entregues aos eleitos em sessão especialmente convocada para esse fim. Título 6. Disposições Gerais. Artigo 92. No cômputo dos prazos referidos neste regimento observar-se-ão as regras de direito comum, iniciando-se o seu curso da publicação no Diário da Justiça, salvo disposição em contrário. Parágrafo 1º. Não poderá ser nomeado assessor ou auxiliar de ministro, cônjuge, companheiro, ou parente até o 3º grau civil, inclusive, de qualquer dos ministros, efetivos ou substitutos. Parágrafo 2º. Salvo se servidor efetivo do Tribunal, não poderá ser nomeado ou designado para cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro, ou parente até o 3º grau civil, inclusive, de qualquer dos ministros, efetivos ou substitutos. Artigo 93. Qualquer dos juízes do tribunal poderá propor, por escrito, alterações deste regimento, as quais, depois de examinadas por uma comissão nomeada pelo Presidente, serão votadas em sessão com a presença de todos os membros do tribunal. Artigo 94. Nos casos omissos deste regimento, aplicar-se-á, subsidiariamente, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal.